Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mais D Social. Meu nome é Débora Ferreira, então vamos começar com o nosso tema de hoje, que é Aprenda a vender seu projeto social. Como assim vender meu projeto social? Deve ser a pergunta que vocês estão fazendo em casa. Vender o projeto social é fazer uma visita a um doador em potencial. Pode ser patrocinador, apoiador ou parceiro. E apresentar seu projeto da melhor forma possível para conseguir um recurso desejado. Então, assim, quando a gente fala em vender o projeto, é você apresentar esse projeto para um potencial doador. Então, assim, eu botei um potencial doador, até no contexto entre parênteses, que esse doador pode se tornar um patrocinador, um apoiador e um parceiro, tá? Então, assim, não tem, né, é sentido de vender esse projeto em relação a você mesmo tá levando esse projeto, você está acompanhando o desenvolvimento desse projeto, então você vai ver se alguma empresa quer colaborar para que o seu projeto continue fazendo a diferença. Então, esse é o sentido do vender o seu projeto, tá, gente? Não se preocupe que a gente... achei que você... Acho que vocês devem ter pensado, achei que você estava falando para eu vender para alguém, tipo compra e venda. Mas não, gente, não tem nada a ver nesse contexto de compra e venda, não. É realmente você saber vender o seu projeto no contexto de pedir, de estar indo em alguma empresa e pedindo essa colaboração para o desenvolvimento das suas atividades, a qual você vai alcançar os seus objetivos, tá? Então, a gente oficialmente vai começar agora, foi só um cestinho para vocês. São os 5 passos para apresentar o projeto social para um patrocinador em potencial. Então, o primeiro passo é você conhecer o patrocinador. Então, a gente bota o patrocinador como a empresa, tá? Por que a empresa? Porque normalmente eu gosto de falar empresa no sentido de CNPJ. E até mesmo pode ser aquele patrocinador, um apoiador ou um parceiro perto da sua instituição. Então assim, eu vou ali no seu João da padaria. Você já conhece o seu João da padaria? Ok, perfeito. Mas vamos pensar que você vai numa grande empresa. Que essa é aquela coisa que eu sempre falo para você, se a gente tem possibilidade de estar captando recurso, de estar envolvendo mais pessoas num projeto que possam colaborar com a nossa instituição, por que a gente não vai nas grandes empresas que estão perto da nossa instituição, mas também as que estão um pouco mais afastadas? Então, antes de você chegar nesse patrocinador, você tem que conhecer a história da empresa. Então eu vou lá exemplo, tá, gente? Eu vou na empresa... Vamos na Sadia, tá? Exemplo para vocês. Eu vou na Sadia. E aí, eu tenho que conhecer a história da Sadia, entendeu? Não é conhecer quando foi criada, não nesse contexto de conhecer a fundo, mas conhecer a base da instituição. Saber um pouco da sua missão, saber um pouquinho da sua história mesmo. A missão, a visão da instituição. Saber quais os produtos que ela fazem. O meu negócio é pedir salsicha. Tudo bem, vai lá pedir salsicha, vai pedir frango, vai pedir o que você quiser. Mas você tem que saber se não somente aqueles produtos que ela faz. Vai que ela tem outros produtos que podem vir a garantir outro tipo de patrocínio para sua instituição. Então a gente tem que pensar nesse contexto. Vamos pensar que eu vou falar com uma empresa, exemplo, tá? Que é uma multinacional e ela faz carro. Não tem nada a ver, ela nunca vai me dar um carro. Mas em compensação, essa empresa ela faz uns trabalhos sociais e ela, dentro da empresa, ela ensina jovens a entrar no mercado de trabalho. Então, ela traz esse trabalho social, ela traz por trás desse trabalho social de fazer carros, ela também trabalha com o meio ambiente. Então, ela faz a limpeza das peças, não sei o que lá. Além das peças, esse carro, eles produzem outras coisas relacionadas a estofamento, por causa que vai montar um carro. Não é só naquele sentido de ter só o carro a partir do capô, motor, não. Porque normalmente a gente fala de cada parte do carro é vindo de um lugar diferente. Não, essa empresa ela monta tudo e dentro da empresa a gente tem outros setores que não é só no sentido de desenvolvimento do carro, mas tem outras coisas por trás dessa empresa. Outro exemplo é quando você fala, eu queria trabalhar
na empresa Pimac, é um exemplo, tá, gente? Aí você fala assim, poxa, o que que é? Ela tem uma tecnologia que não é simplesmente de papelzinho, de etiqueta, tem vários outros produtos dessa instituição, dessa empresa. Você tem a parte da tecnologia que você já consegue colocar os pôster no próprio computador, as etiquetas, tudo virtual. Isso tudo tem a ver com o trabalho dela. E aí você achava que só ia lá pegar os posterzinhos. Não, você pode pegar liquid paper, você pode pegar material de escritório, você pode. Tem outras coisas que ela faz e que poderia ser um interesse seu. E aí você nem conhece sobre isso. Então a gente tem que pensar nesse contexto de conhecer a empresa num todo. Quais produtos que ela faz, como ela faz, quais lugares que ela se encontra. Então a gente tem que conhecer essa empresa que nós estamos chegando para pedir recurso. Então, como eu falei, quais ações sociais que já fizeram ou faz. Então, assim, ela trabalha com o meio ambiente. Será que a empresa trabalha com o meio ambiente? Ela tem outras linhas de área de atuação ou somente o meio ambiente? Aí você vai pedir recurso e eles só trabalham com instituições de meio ambiente. A sua instituição trabalha com criança e adolescente na área de saúde, nada a ver. E assim, o que tu foi pedir dinheiro para essa instituição? Se ela não trabalha com esse tipo de instituição. Tudo bem que você pode falar, eu tentei, porque já que ela não trabalha, eu posso apresentar algo diferente. Sim, você pode fazer isso, mas vamos dizer que é aquele tiro no escuro. É mais fácil você ir num lugar que você sabe que ele vai aceitar você, do que você ir numa instituição, gastar seu tempo, gastar sua, vamos dizer assim, toda a sua persuasão, gastar passagem para você chegar naquele lugar e você ter certeza que o cara vai olhar para sua cara e falar, eu não trabalho com esse tipo de público. E aí como você fica? Entendeu o sentido da coisa? Então a gente tem que conhecer a instituição, saber quais trabalhos que elas fazem, as formas que ela atua e o que vocês pretendem. Então assim, eu pretendo pedir um lanche para eles. Mas eles não vão te dar lanche, eles podem te dar material de escritório, eles podem te dar uma assessoria jurídica, eles podem te dar, mas nunca um lanche, porque isso não está na área de atuação deles, eles não fazem esse tipo de coisa. Então por isso que a gente fala que a gente tem que pesquisar bem a nossa empresa, aquela empresa que a gente quer um patrocínio. Então quando a gente fala, vamos vender esse nosso projeto, não adianta eu chegar e falar para você que está querendo uma casa, eu tentar vender uma moto. Aí tu fala, cara, eu quero comprar uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, e você quer me vender uma moto? Eu não quero uma moto. Então, essa é a noção que a gente tem que ter. Se a gente está indo num lugar para pedir um patrocínio, a gente tem que saber o que aquela empresa quer patrocinar. Vamos pensar assim, o que ela quer patrocinar? Débora, como que eu vou saber disso? Você vai saber no momento que você pesquisa. Porque as empresas, quando você dá uma olhadinha lá na parte da responsabilidade social, você vai ver quais instituições que ela apoia. Quando você dá uma olhada, ela vai falar quais linhas de atuação dela. Saúde, meio ambiente, criança. Tu vai dar uma olhada em relação a isso. Claro, como eu disse, você pode ir lá e falar, olha, eu quero que você seja um patrocinador e falar também, não, eu não faço esse tipo. Mas se você quiser, vamos dar assim, mas se você quiser, a gente pode fazer outro tipo de relacionamento. É uma boa, mas vamos ver, né? Segunda coisa que a gente tem que pensar é na apresentação escrita. Toda empresa que a gente vai fazer essa nossa venda do nosso projeto, a gente tem que levar uma apresentação. E normalmente a nossa apresentação, ou ela vem no slide e a gente faz essa apresentação numa sala de reuniões, ou a gente faz uma apresentação realmente com um documento impresso. E aí esse documento impresso, gente, é no máximo 5 páginas. Não vai achar que é aquela apresentação que você tem na tua instituição que são 30 páginas, não. São 5. Primeiro porque a pessoa que vai falar com a gente normalmente só nos dá 5 minutos do tempo dele. E a gente suou para ter esses 5 minutos. Então a gente tem que falar tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo não é tudo muito rápido. É falar poucas coisas com qualidade e com objetivo. Então assim, a gente tem que chegar lá e falar, Então, boa tarde, meu nome é fulano de tal, eu sou da instituição tal, meu projeto é esse aqui, esse é o impacto que ele faz, e aí, vamos ajudar? É esse jeito, gente. E assim, ou vai ou racha. É como se fosse desse jeito, mas é nesse contexto mesmo. Ele vai querer saber, e você não vai ser nem a primeira nem a última que vai ali pedir recurso para aquela instituição. O que a gente encontra é gente pedindo recurso. E muito interessante em relação a isso é que uma vez quando eu fui pedir recurso para uma instituição, para uma empresa, na verdade, foi nesse contexto.
E não foi, eu fui lá pedir dinheiro, que não sei o que lá. Não, eu fui porque já tinham falado com a gente, já tinha entrado todo um processo de mandar e-mail, perguntar como tá, e aí tudo bem, quer vir conhecer a instituição, não posso, então você vem aqui. E aí, normalmente nesses percursos de vou captar recursos com essas empresas assim, a gente normalmente sempre pedia presidente para ir. Porque assim, se torna mais forte essa conexão de presidente de uma instituição junto com o diretor de uma empresa. E assim, é bem mais interessante. Mas se você não tem esse processo, você pode ter um profissional realmente relacionado a essa área. Então eu acredito que quando eu fui umas 2 ou 3 vezes. As empresas normalmente chegavam no nosso projeto. E aí normalmente por chegar no nosso projeto, elas tinham o primeiro contato comigo, desenvolver, e depois de toda essa relação, a gente marcava uma reunião com a presidente da instituição, mas a pessoa passava normalmente por mim, e ali aquele contato que tinha que ser super positivo, se não fosse, ela ia embora. Então tem que ter um relacionamento com a pessoa que chega normalmente dentro do seu projeto. E aí, como eu disse, a gente vai fazer essa apresentação com frase de impacto sobre o projeto. Então, assim, quando você vai fazer aquela apresentação, você não vai falar, olha, minhas crianças são pobres, coitadas, doentinhas. Não, você vai lá no objetivo já, olha, salvar a vida de crianças. Pronto. Olha só, como assim salvar a vida de crianças? Entendeu? Transformar no mundo melhor. Claro que nessas frases que eu tô dando assim, bem simples, mas são frases mais impactantes que vai criar aquela curiosidade do futuro patrocinador, né? Mostre dados da organização. Muito importante a gente estar mostrando dados da organização, é falar das nossas contas, sim. As pessoas ficam com uma preocupação muito grande de falar, mas eu vou falar para a empresa quanto eu tenho de dinheiro? Óbvio. Você está falando assim, olha só, eu tô ferrada. Ou então assim, eu tô quase ferrada. Ou assim, eu tô mais ou menos, mas eu podia estar melhor. É nesse contexto. Então assim, você vai mostrar dados. Você vai mostrar dados em relação a quanto você gasta e o impacto que você faz. E isso é uma coisa que as pessoas têm medo de fazer. A gente não pode ter medo de falar para as pessoas que eu gasto 3 mil reais e eu atendo 100 crianças, e nesses 3 mil reais que eu gasto por mês, que dá assim, no final do ano, eu gasto meus 36 mil, vamos dizer assim, tá, gente? Meus 36 mil, e eu impacto 100 crianças, e no final das contas eu consigo ter o resultado de tantas aprovações nos pré-vestibular, nos pré-vestibular não, nos pré-vestibular e nas provas para passar em colégios de referência. Então, assim, eu tenho impacto de 60%, são 60% das crianças que passam, não é nem 10, 15, 20, é mais da metade. Então, assim, com 3 mil reais. Se eu tivesse 5, eu poderia não só ter 90 crianças, 99, eu poderia ter 120. Em vez de eu impactar 60% das minhas crianças, eu poderia estar impactando 80. Mas eu não tenho recurso, não tenho uma sala ampla, não tenho mais cadeiras, não tenho um espaço maior. Então, assim, eu vou conversar com aquela pessoa e ele vai saber o como eu estou impactando, apesar de ser um pouquinho que eu estou fazendo, mas é um impacto muito grande. Traga novidade, novamente, mostre seu diferencial, e assim, esse mostre meu diferencial, desculpa, mostre meu diferencial, é você tá falando, mostrando o que você faz diferente. Eu faço um pré-vestibular, e um pré-vestibulinho. E quantas instituições tem um pré-vestibular e um pré-vestibulinho? Não, tem tantas instituições que tem seu pré-vestibular, seu pré-vestibulinho. Mas além do meu pré-vestibular e pré-vestibulinho, eu levo essas crianças para fazer passeios culturais, onde a gente tem aulas ao ar livre, falando sobre a importância não sei de quê. Então, assim, eu tenho uma aula de interação com esses jovens, eu crio com esses jovens um impacto de como fazer uma interação entre essas pessoas, a importância da meditação e da concentração para que essas crianças façam uma boa prova. Então, assim, eu faço um apanhado de coisas para esse desenvolvimento dessa criança passar na prova. Por isso que a nossa instituição tem 60% de aprovação, que é um número muito alto. Então, desculpa, moço, não vou falar isso, mas é como se fosse isso. Então, assim, desculpa. Apesar da nossa metodologia, assim, bem, vamos dizer, bem radical e ao mesmo tempo bem zen, a gente impacta muita coisa. Então, é uma coisa que você poderia estar ajudando. Entendeu? Então, assim, se a pessoa tem essa noção do impacto da instituição e do diferencial, opa, show de bola. Traga novamente seu impacto
seu impacto e convide a pessoa para uma nova reunião, se possível, no seu projeto. Então, como eu disse, a gente mostrou o nosso diferencial e eu falei o quê? Eu tenho 60% de aprovação. Qual é o projeto que tem 60% de aprovação? Nenhum. Então, eu tenho uma metodologia bem diferente e uma didática bem diferente que você vê por aí. E aí a pessoa fica, interessante. Se você quiser conhecer, tu tipo ainda manda, se você quiser conhecer, normalmente vem no final da apresentação, você fala, pode conhecer a nossa instituição e você pode ter a possibilidade de ver como é uma aula dessa dentro da instituição, ver como é o nosso projeto, a gente vai se sentir super prestigiado com a sua presença nessa próxima reunião. Então, assim, é muito interessante a gente abrir essa brecha, até mesmo pra gente falar assim, não, obrigada, tchau. Tipo assim, você mesmo já se sentiu triste, arrasada, mas não, se você chegar e falar pra pessoa, olha, se você quiser, você pode ir no meu projeto que você vai ver como é o pacto que a gente faz. Então, a próxima reunião, você pode ser lá no meu projeto, feito? Então, assim, você já tá envolvendo a pessoa para que ele continue com você para uma... Aí você fez o quê? Você meio que fortaleceu esse teu vínculo no momento que você falou, olha, na próxima você vai fazer uma reunião lá no meu projeto, tá? Vai conhecer minhas crianças. A pessoa fica, poxa, ela já foi direta, já mandou conhecer o projeto dela. É esse contexto que a gente tem que pensar na nossa apresentação escrita. Claro que não está 90% escrito isso, mas, como eu disse, são 5 páginas, você vai falar do seu projeto bem rápido, vai falar do seu impacto, vai falar dos seus dados e vai mandar direta pro cara no final. Ó, se você quiser, manda ver. É como se fosse isso, uma frase no final impactando e chamando essa pessoa para contribuir no teu projeto. O terceiro ponto é, veja se está falando com a pessoa certa. Confira se a pessoa que você irá encontrar seja a porta de entrada da empresa ou o próprio responsável por ela. Por que a gente fala isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou lá no projeto X, que eu vou ter uma reunião, uma pessoa sobre tal coisa. Aí tu fala, tu não sabe quem é a pessoa, é assim, você não sabe quem é a pessoa, você não sabe... como se diz, o nome da pessoa, você não sabe o cargo da pessoa, você não sabe como a pessoa é, tu não sabe de nada. Aí tu chega lá e fala, meu nome é Débora, eu sou responsável pela Fundação Débora Quero Ser Feliz, eu vim aqui para uma reunião. Com quem? Então, eu só tenho uma reunião com a pessoa. Aí a menina vai dar uma olhada lá, liga para alguém, aí vem uma pessoa te atender. Aí tu chega lá, tu começa a evoluir a conversa, a falar, e a pessoa fala assim, então, eu só tô escutando você falar porque fulano de tal não tá aqui. Aí tu fala, cara, eu tô gastando toda a minha saliva, nossa mulher nem é a pessoa que eu tenho que falar direito. Nesse sentido aqui, a gente tem duas vertentes. A primeira vertente, na minha visão, você pode até falar com essa pessoa que não tem nada a ver com nada. Mas o interessante de dela não ter nada a ver com nada pode ser assim, eu tô falando com a recepcionista do presidente. Tipo, quem é ela para tomar algum tipo de decisão? Às vezes é o pensamento das pessoas. Ela pode não ser o presidente, mas ela é o braço direito dele ali. Ela que vê a agenda. No final das contas, se a gente conseguir interagir com aquela pessoa, a gente conseguir vender o nosso projeto para aquela recepcionista, ela pode chegar e o presidente falar, pô, e aí, fulana, como foi a reunião lá com aquele projetinho? Ela pode falar, nossa, o projeto é impressionante, eu gostei muito do projeto, eles falaram tal coisa, senhor fulano de tal, só tem que ver como esse projeto é maravilhoso. Ela deixou um cartão aqui para você. A gente já pegou aquela recepcionista pra gente. Aquele já sentido já pegou a recepcionista pra gente, é no sentido que a gente já conquistou essa pessoa. Então, assim, mesmo que ela não seja a pessoa certa, mas ela meio que tá junto com a pessoa que a gente queria falar. A outra questão é a gente ter essa vertente também, da gente não falar com ninguém, e a pessoa simplesmente falar, não, eu fui lá para matar tempo, porque fulano não queria falar aquele projeto e morreu. Entendeu? Então a gente tem essa situação. Então, na minha visão, não importa, mesmo que o cara pediu uma pessoa para falar com você, você vende seu projeto para aquela pessoa, sim. Não importa. Desculpa, gente. Não importa. Você vende seu projeto e foi. Se a pessoa gostar do seu projeto realmente, ela vai repassar. E mesmo que, tipo, a empresa mesmo não quis saber de você, mas pelo menos você captou, você
fez que uma pessoa gostasse do seu projeto e aquela pessoa que você conversou pode ser uma futura doadora. Ah, Débora, mas ela vai me doar, tipo, roupas, alguns alimentos e participar de alguns eventos meus. Eu queria o patrocínio daquela empresa que ela poderia estar me doando 50 mil reais, ela poderia estar doando 3 mil reais. Gente, não importa. De repente, os 3 mil reais mensais daquela pessoa, daquela empresa, pode ser nem a metade do que aquela pessoa que você conversou, que você mostrou a qualidade do seu projeto, mesmo que seja a recepcionista da instituição, ela pode trazer muito mais benefícios para o seu projeto do que aquela pessoa que era o teu foco para ser realmente o teu patrocinador. Então a gente não pode, eu queria um e não queria o outro. Por que eu tô contando isso para vocês? Tô contando isso para vocês porque eu tive lá no projeto onde eu trabalhava, então são quase 8 anos direto dentro de um projeto, eu conheci muitas pessoas e eu nunca falei, na verdade, com um dos nossos patrocinadores de uma instituição, e ele era nosso patrocinador, dava um recurso e ele também acabava prestando também uma assessoria dentro da instituição. E eu nunca falei com ele, nunca vi nem a pessoa na minha vida, nos 7 anos, quase 8 anos de instituição, eu nunca vi a pessoa. Eu sempre falava com a menina do marketing. Então, marketing. E assim, nesses 7 anos que eu tava lá, quase 8 anos, né? Porque eu falo sempre 7 anos, porque a casa do tempo, né? Eu saí em novembro e em março eu ia fazer 8 anos. E assim, então nesses quase 8 anos, a gente fez o quê? Eu falei com 4 pessoas diferentes nesse espaço de tempo. E a última menina, foi o maior tempo que eu fiquei conversando com ela, que não sei o quê, e eu sempre agradando, porque ela era a minha porta de entrada na instituição, dentro da empresa. Então tudo eu falava com ela. Os meus e-mails, apesar de ter e-mail que ia para esse patrocinador, também eu me direcionava sempre para ela. Se acontecesse qualquer coisa no projeto, ela iria falar com o presidente, com esse sócio dessa empresa. Então assim, eu falava com ela. Quando ela saiu dessa empresa, ela foi para uma outra empresa, ela levou a nossa instituição junto. E isso foi muito bom, porque a gente continuou ganhando recursos dessa empresa, que era já o nosso patrocinador, e a gente passou a ser patrocinado pela empresa que ela começou a trabalhar. Isso quer dizer o quê? Que a nossa interação, não é que era a nossa amizade, mas também tinha uma amizade entre eu e essa menina. Então era o nosso projeto junto com aquela empresa e, na verdade, eu vendendo sempre o projeto para ela. E eu vendi tão bem o projeto para ela que ela levou esse projeto para a empresa onde ela começou a trabalhar, e essa empresa passou a fazer algumas atividades, as campanhas, ela sempre pegava os recursos para a nossa instituição. Então, isso é importante dentro do projeto. Mesmo que você não fale com a pessoa certa, você vende a sua instituição para a pessoa que vai falar com você. Como eu disse, ela pode trazer muito mais recursos. Claro que eu não vou falar que e a empresa anterior, ela não tirava recursos, ela não dava recursos maravilhosos, mas agora eu passei a ter 2 portas. Uma que me dava uma coisa, a outra que me dava outra. Antigamente eu só tinha uma, agora eu tenho 2. Entendeu o sentido da coisa? Quanto mais a gente vende o nosso projeto, mesmo que não seja para a pessoa certa, aquela pessoa que a gente acha que a gente não vai dar valor nenhum para a gente, pode trazer grandes surpresas. A quarta coisa é: conheça a pessoa com quem irá falar. Conheça a pessoa com quem você vai falar, observe a pessoa quando chegar, para saber se pode usar algo para enganjar a conversa. Então, assim, você tá chegando, a pessoa vem, e assim, eu trouxe os bonequinhos aqui, até mesmo, vamos dizer que o rapazinho tá chegando aqui, e a menina da empresa, aí você chega, olha, gostei da cor da sua camisa, traz a luz, que não sei o que lá, porque a minha é vermelha, porque traz tal cor. É o engajamento. Se a pessoa, curtiu, achou legal, você já puxa essa conversa com essa pessoa. Show de bola. E ao mesmo tempo é você ver o espaço aonde essa pessoa vai te levar. Se for na sala particular, tipo da empresa, não é uma sala de reuniões, é a sala daquele profissional, você vê alguns detalhes particulares. O que são esses detalhes? Um elefantinho, não sei o que lá. Essa pessoa deve fazer alguma coisa de yoga, alguma coisa indiana, entendeu? Você vai começando a ver
o seu redor, vai vendo aquela pessoa para você trazer a realidade daquela pessoa junto com o seu projeto. Então, assim, não é dizer, nossa, a menina mora na Zona Sul, sabe? Não é nada a ver com o meu projeto, que é da Zona Norte, pessoas de comunidade, não é isso. Mas é trazer aquele contexto da realidade daquela pessoa, daquele contexto no sentido, nossa, você tem umas tranças bonitas, essas tranças, vamos dizer assim, que meu projeto trabalha com mulheres, elas fazem essas tranças anagô, essas tranças artísticas, essas tranças que eu não sei o nome, eu estou até com uns processozinhos assim, então, mas eu não sei o nome direito. E aí a gente fala, poxa, você tá com essas tranças, meu projeto faz esse tipo de trança, a gente agora tem um entrelaçar diferente. E aí a menina, poxa, legal, eu não conheço, então, você pode ir lá no nosso projeto, a gente atende. E aí você começa a conversar com a pessoa e a pessoa vai interagindo contigo. Então isso é muito bom para você falar com a pessoa. Segunda coisa é veja se tem algum colega em comum. Então, assim, normalmente, quando você marca uma reunião com uma pessoa, a pessoa chega e fala, claro, Débora, pode vir, a gente vai se encontrar segunda-feira, fulana de tal. Ela normalmente dá assinatura e aparece a assinatura da pessoa com nome e sobrenome. Ou a pessoa até manda no WhatsApp, manda uma mensagem, se não tiver assinatura. Aí você faz o quê? Ih, fulana de tal, legal, que não sei o que lá. E aí a gente, na parte de baixo, pesquisa a pessoa na internet. Facebook, Instagram, LinkedIn. Gente, mas não é pesquisar a pessoa e saber a vida da pessoa, saber quem ela namorou, quem não namorou, se ela foi pra onde, não foi pra onde. Não é isso. É você tirar alguns pontos que possam fazer a sua reunião mais produtiva. Ai, Débora, que horror, que coisa horrorosa. A gente tem que pesquisar a empresa todinha, saber tudo da empresa. A gente ainda tem que pesquisar a pessoa que a gente vai falar. Gente, sim, vamos sair do nosso mundo paralelo e vamos para o nosso mundo real de pessoas físicas e pessoas jurídicas e pensam na nossa, vou procurar um emprego hoje. Se você for procurar emprego hoje, a primeira coisa que o empregador faz é te pesquisar no Facebook, Instagram, tá? Ele vai te pesquisar para ver como é o seu comportamento nas redes sociais. Não importa que você fale assim, não, mas o meu comportamento nas redes sociais é totalmente louco. Louco, mas profissional eu não sou assim. Mas ele vai meio que interpretar algumas coisas pela forma como que você fala, as coisas que você posta. E isso, gente, já foi feito pesquisas, eu podia até trazer isso aqui para vocês que eu estava vendo hoje, em relação a esse comportamento das pessoas nas redes sociais. E os empregadores estão utilizando esta forma de estar até mesmo vendo os seus futuros empregados. E aí é isso que a gente fala, se eu estou precisando de um recurso daquela empresa, eu vou falar com uma pessoa X, eu tenho que saber quem é essa pessoa. Porque na própria conversa, eu tenho que interagir e trazer algum conhecimento dessa pessoa. Claro que não é um conhecimento, nossa, eu vi no seu Facebook que você viajou para a Europa. Gente, opa! Aí a mulher vai falar, meu Deus, o cara tá me stalkeando, tá me seguindo. Não, mas aí você fala, nossa, você tem um traço bonito. Esse turbante, ou então essa faixa que você tá, parece que é uma coisa meio indiana, uma coisa bonita, mas eu nunca vi. É lá de São Paulo, porque eu passei em São Paulo, num tal lugar. Aí a menina fala, não, eu trouxe lá da Índia. E aí, Índia, que legal, sempre quis conhecer, aí lá, e tu. Mas aí você tirou isso, que você dá uma olhadinha lá no Facebook e vê o Facebook e as coisas dela, entendeu? É nesse contexto e a gente vai levando a reunião numa coisa mais esportiva, numa coisa mais empática. É nesse contexto, a gente tem que fazer desse jeito, gente. Porque, como eu falei, a gente está vendendo nossa instituição. A gente está vendendo uma coisa que a pessoa possa estar fazendo um trabalho legal com a gente, mas para que ela faça um trabalho legal com a gente também tem que saber quem é ela. Porque a gente não pode chegar lá e falar, então, meu projeto é tal, eu preciso do seu dinheiro. É muito seco. A gente tem que conhecer a pessoa, isso é importante. A gente tem que focar nisso. Por que a gente, como projeto social, não pensa nisso, mas as empresas pensam nisso quando elas vão falar com outras empresas? Entendeu? A gente tem que pensar também fora da nossa caixinha. Fale dela, né? Fale dela e a empresa. Então, fale dela em empresa, até mesmo falar, poxa, você faz parte, você sabe, né, porque você recebeu alguma coisa do marketing. Aqui o marketing, eu vejo que tem algumas coisas no Facebook de vocês, que não sei o que lá. Essa parte também da sua área, ela, não, eu sou de tal, eu sou da área tal, não. Aí tu fica, tá, entendi. Então você não é aquilo que faz, eu achei aquelas coisas tão bonitas. Aí a pessoa, não, eu trabalho com essa parte aqui. Então, assim, é outra forma de interagir com as pessoas. Então, assim, conheça a pessoa com quem você irá falar. Porque isso torna a conversa mais agradável
tá? Isso faz com que a conversa possa fluir mais. E esse fluir mais, gente, é aquela coisa, não é você chegar e falar, tem 5 a 10 minutos com a pessoa, você tá lá batendo altos papos, só falta pedir um refrigerante e uns salgadinhos e fica lá 2 horas com a pessoa. Não é isso, porque você tem um foco. Mas aqueles 2 primeiros minutos, traz a pessoa para sua realidade e depois você vai começando a falar sobre o projeto para essa pessoa. O quinto passo é tenha a pessoa certa. O que é tenha a pessoa certa? É a pessoa que vai fazer a apresentação do projeto. Então, assim, se você é tá lá, como se fala, uma captadora dentro do seu projeto, você sabe como é as técnicas para fazer uma captação. Se você não é uma captadora, você sabe outras técnicas. Então, assim, não adianta eu chegar e falar assim, não, eu vou captar recursos, com certeza, eu vou lá naquela instituição, mas eu não sei falar em público, eu enrolo mais do que não sei o quê, eu dou uma gaguejada e, tipo, eu sou desse estilo, gente. Pode ver aqui que eu dou uma gaguejada, eu fico um pouquinho nervosa, porque essa coisa de trabalhar com câmera é um pouco tenso, apesar de tudo. Mas assim, quando eu ia falar com patrocinadores, quando as empresas iam lá na instituição, os doadores, eu levava aquilo, não sei o que, bem legal, bem esportiva, bem zen. E as pessoas se sentiam bem com isso, não era aquela coisa seca, profissional, lá. Não, era uma coisa bem mais agradável. E isso era uma coisa boa. Então, é a mesma coisa quando a gente fala que é uma pessoa que vai fazer essa venda do seu projeto para a empresa. Então, assim, não pode enrolar, tem que ser objetiva, saiba o que está falando. Então, assim, não adianta você chegar e falar assim, olha, você vai lá no projeto, você vai lá na empresa e você tem que falar isso. Você sabe que eu tô te falando, né? A pessoa, não, tô ciente. Olha só, o slide é esse. Você tá sabendo? Não, tô sabendo. Pô, a pessoa não tinha que nem tá fazendo aquilo. Olha só, você falou pra ela ir lá, você tava muito ocupado, então tu mandou, tu só tem que olhar o slide e falar. Então, assim, tem que ser uma pessoa que é preparada, que preste atenção na outra pessoa, que preste atenção quando ela fala, que entendeu? Que finaliza fazendo perguntas, se a pessoa gostou, se a pessoa interagiu, se quer saber mais alguma coisa. Tem que ser uma pessoa que leve a conversa agradável, que ela seja objetiva e que não seja aquela pessoa que enrole. Uma coisa que as pessoas me perguntam sempre é, gente, para falar com a empresa, eu preciso de muita coisa? Gente, você não precisa de muita coisa. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que quando você vai falar com a empresa, você tem que saber com quem você está falando. Você tem que saber quem é essa pessoa. A empresa ela vai te dar umas palavras difíceis e você não vai saber entender. Então, assim, você já tem que ir preparada. Ah, mas aí eu tenho que ir preparada porque eu tenho que ter um vocabulário empresarial, eu tenho que ter isso. Não, você não precisa ter nada disso. Se você vai mandar uma pessoa que como se diz, que é excelente, que fala do projeto, ótimo. Manda essa pessoa que sabe falar do projeto de A a Z. Qualquer pergunta que essa empresa vai fazer, essa pessoa responsável da empresa vai fazer para essa pessoa, ela vai responder na ponta da língua. Por quê? Porque ela tem um amor pela instituição. Então, assim, ela vai falar. Ela vai ser assim, vai enrolar um pouquinho? Vai enrolar um pouquinho, mas ela vai ser objetiva e ela vai mostrar sentimento. Ela vai mostrar o amor que ela tem. E como eu disse, a expressão corporal e facial, isso diz muita coisa. Por isso que quando uma pessoa vai apresentar um projeto para uma empresa, a gente tem que prestar atenção na pessoa com quem a gente fala. Porque se a gente está falando com a pessoa está lá. Já acabou, gente. Ela tá pensando em outra coisa. Agora se ela tá assim, show de bola. Ela tá prestando atenção em mim. Então, assim, a gente tem que ver. Então, assim, quem tem essas malícias, vamos dizer assim, de conexão com as pessoas, ela vai prestar atenção e falar, pô, quando a pessoa tá cabisbaixa ali, ela não tá gostando do meu assunto, eu vou mudar o tom da minha voz, eu vou fazer tal coisa e ela vai puxar. Por isso que a gente fala que a gente tem que conhecer a pessoa. Porque na hora que a gente tá fazendo a nossa apresentação, alguma coisa pode ser um gancho que a gente vai puxar para trazer o interesse dessa pessoa. Então, assim, você tá falando, os dados da minha instituição é tal, eu falo de dados, mas é igual quando o jogador do Flamengo faz tal coisa. A pessoa vai, o quê? Quer ver jogador de Flamengo? Entendeu? E aí a gente brinca um pouquinho com essas coisas para chamar atenção. E para chamar atenção e ela voltar para a nossa apresentação. Então, assim, tenha a pessoa certa que vá vender o seu projeto, que vá na empresa fazer essa captação para você.
Não tem que ser aquela pessoa super instruída. Não adianta, porque tem gente que é super instruída, chega lá para apresentar, a gagueja, fala tudo errado. Não precisa ter essa concepção de tem que ser instruída, tem que ter faculdade. Não, não precisa disso. Mas tem que ser alguém que saiba falar do projeto. Isso é importante. Gente que tenha esse toque de saber falar do projeto e saber cativar as pessoas, de trazer as pessoas. Isso é muito importante para quem está fazendo essa venda do projeto. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma live assim bem rápida, é uma apresentação vendendo meu projeto para vocês, porque assim, como eu disse, é uma venda, gente. Então a gente tem que pesquisar. Então, os 5 pontos que eu dei para vocês são pontos que vocês têm que pensar sempre quando vocês forem fazer essa apresentação, essa venda do seu projeto para qualquer empresa. Conhecer a empresa, conhecer a pessoa, fazer uma apresentação bem rapidinha, tá? Saber falar perfeitamente, saber conduzir a reunião, entendeu? Não deixar apagar ali a velhinha, não, é conduzir, acender as chamas ali, porque quanto mais você mostra que sabe do projeto, quanto mais você conhece a empresa que você quer, o patrocínio e a pessoa com quem você fala, a gente tem uma venda na certa. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.